Pronto. Agora foi. E aí, assim, pegamos esse como exemplo, né, para fazer essas ideias das planificações, mas a ideia daqui é o seguinte: a gente planifica o trabalho tirando, né, o volume dele, esse volume espacial que a gente entende, mas quando a gente faz a transparência um por cima do outro, volta uma ideia volumétrica. E de espacial também volta, só que não da mesma ideia, da perspectiva que a gente conhece. Aí ela já está conversando com outra coisa, né? Então, quando eu coloco uma camada sobre a outra, eu vou dizer que essa está mais distante e essa está mais à frente, porque ela está tampando a visão da que está atrás. Então, a gente consegue criar um novo conceito aqui de profundidade através dessa ideia das transparências. E aí, resolvi também tirar só do vidro a ideia da transparência para poder criar outras figuras, que a gente pode brincar com as transparências da aquarela. Aí vai ter que pensar nessa situação. Uma camada sobre outra camada, não vai fazer muito detalhe, para poder, senão aquele detalhe começa a tampar a ideia. E um outro processo que a gente pode aplicar as ideias das transparências é justamente nas sombras. Então, eu peguei aqui umas imagens, peraí, deixa ela voltar. Eu peguei umas imagens aqui, na verdade, dessa imagem que tem vários assuntos aqui, eu tirei um só para a gente conversar. Que são essas transparências aqui de cima, que é a mesma situação na hora de aplicar. Daí a gente pode escolher uma para fazer, uma ou duas, se der tempo. Aqui. Essas coisas que vêm por cima, né? Essas camadas aqui, ó. São camadas que, quando a gente vê essas sombras projetadas, a gente tem que fazer bem que os detalhes de baixo, quando secar, aplica uma superfície nova. A sombra é como se fosse isso, assim, um desenho novo em cima daquilo que já existe ali embaixo. Então, ela é uma camada de transparência. Então, a gente pode votar aqui qual que é esse aqui ficou uma de um lado, outra de outro. Qual que foi a imagem que vocês mais gostaram e a gente faz junto aqui. Vocês podem opinar para a gente começar. Depois aí eu disponibilizo. Se quiser, depois eu pego as três. É uma dessas três? É, para a gente fazer uma... Vamos começar com uma. Se der tempo, a gente faz outra. Vou botar aqui. Deixa eu ver. Vocês podem... Eu gostei dessa do livro. Essa daqui? Eu também. Também gostei dessa, da direita. Essa aqui? Eu acho que ela é assim. Deixa eu botar ela assim, ó. O branco tá para baixo, o escuro para cima e o livro para cá. Deixa eu ver aqui onde eu acho... o bate-papo aqui. Deixa eu ver se tem lá. Prato com... um foi pro prato com laranja, o livro, laranja. Essas duas estão quase que empatadas. Livros e laranjas. Elas são bem parecidas até, porque tem a mesma ideia essas coisas redondas aqui. Vamos ver. Eu também gostei do livro. O livro. Eu também vou prefiro começar... o livro. Ixi, livro e laranja. Livro e laranja, livro e laranja. Na verdade, eu deixei 2 espaços aqui. Vamos ver se a gente pode fazer uma. Então, já que essas duas foram votadas, eu vou tirar essa de cá. Vou começar com uma. Enquanto seca, aí a gente vai para outra, porque eu acho que vai acabar tendo que fazer isso. Até nessa aula, no vídeo, eu fui fazendo assim. Eu fui fazendo uma etapa de cada um. Porque realmente precisa secar. Então, vamos lá. Eu vou começar com um desenho aqui. Vou começar com o desenho do livro. E outra coisa. Cara, é melhor A4 ou A3? Ou A5? Eu estou fazendo aqui num tamanho A4. Mas se você quiser fazer menor, para dar tempo de começar e terminar, daí fica à vontade. Tá. As minhas imagens, mais ou menos, que a gente trabalha aqui, todas têm quase um tamanho A4. Elas ficam 20 por 25.
as minhas imagens. Eu corto o papel, daí ela fica assim. Eu vou começar com o desenho dessa de cá. Outra coisa, para dar certo essas transparências e não ficar muito embolado, quanto menos camadas tiver na pintura, melhor. Porque se a gente começar a botar muitas camadas, aí essa leveza da transparência vai perder. Então acaba sendo até um trabalho mais ligeiro. Não é tão cheio de passos, né? Tem que ser no máximo 2 camadas. Então aqui tem um prato. Meus pratos nunca ficam redondinhos, sempre. Mais ou menos assim. Aí tem o livro aqui. Eu vou fazer primeiro só um esquema, depois eu acerto aqui o desenho. Kiara, Oi? você pode mandar a imagem para o grupo? Eu acho que fica melhor. Mandei. Vê se Ah, foi. mandou? Eu mandei. Deixa eu ver. Vê se chegou. Não, chegou não. Vou mandar. Kiara, posso interromper? Pode? A importância eu queria saber que tamanho exato que eu faço o prato. Se eu faço ele maior, mas aí eu vou perder esse entorno. O que é mais importante no entorno para aparecer? Ah, você quer tirar? Tira um pouco daqui de cima, ó. Tá, Não tem tá bom. problema, não. Tá, ok, obrigada. As imagens chegaram sim no grupo. Eu mandei de novo ali. Aí gente, só para lembrar, guarda também o link da aula é sempre o mesmo. No Zoom não muda. Aí aquela mensagem, vocês podem até botar uma estrelinha na mensagem do WhatsApp, porque ela na hora de procurar, é só pedir lá uma estrelinha, fica mais fácil. Porque ele não muda. Só mudava era o link do Meeting, que eu tinha que fazer um todo dia. A toda reunião. Ó, a dobra daqui do tecido, eu não tô assim também fazendo ela muito certinha não, porque a gente pode brincar com isso depois com outras pinceladas por cima. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou consertar só um pouquinho meu prato. Meu prato ficou meio torto. Vou acertar aqui. Acho que tá bom. Vou começar.
E aqui a gente tem a ameixa mordida aqui, assim. No Pinterest tem várias imagens, assim, Eu até peguei um monte, depois se vocês quiserem, eu guardei lá numa pasta. Se vocês acharem interessante, aí eu mando. Algumas que têm a mesma ideia para fazer como exercício. Mas não é difícil de achar, não. O difícil, às vezes, é de achar uma composição interessante. A ideia da sombra, sim, tem várias, mas que fique uma composição legal para a gente pintar, é que às vezes demora mais, assim. E às vezes também no Pinterest acontece uma coisa assim. Eu procuro um dia aí a imagem, eu fico catando. Aí, às vezes não acho naquele dia, mas aí depois ele entende mais ou menos o que eu pedi. Aí nos outros dias vão aparecendo coisas que eu também, assim, porque ele pega por semelhança, né? E vai sugerindo. Aí ela vem depois, assim. Eu fico catando lá as imagens. Nem sempre no dia eu acho. Então, mais ou menos assim que vai ficar. Essa paleta, eu não vou começar a pintar não, porque quem está fazendo o desenho pode continuar no desenho aí. Um desenho simples, gente, o meu nem tá tão, eu até inclinei mais um pouco o meu livro aqui, e o meu prato tá torto, mas eu vou assim mesmo, não vou me demorar muito nele não. Mas outra coisa, enquanto vocês estão desenhando, eu só vou falar um pouquinho da paleta. Essa é uma paleta que tem bastante neutro, até cinzas mais voltados para os quentes e cinzas voltados para os frios. Os cinzas quentes vão estar bem na parte que tem mais luminosidade, aqui, ó. É quase vermelho isso aqui. Aqui amarelo, aqui puxa para o vermelho. Nessa parte de baixo do prato também vai estar meio laranja e meio quente aqui, né? Mas vai ficando até avermelhado aqui. E nessa parte de cima que está na sombra, o cinza se torna mais azul, mais frio. Então vai acabar que a gente vai trabalhar com nossa imagem aqui, vai virar quase um estudo de neutros. A única coisa que sai aqui da paleta é a própria ameixa aqui, mordida. Mas esse amarelo da ameixa, ele tá aqui e tá aqui também. Então ele aqui, ele tá de um tom, para cá ele vai ficando mais cinza, mas aqui no livro ele ainda tá amarelo. E uma coisa que talvez a gente vá ter que fazer é dar uma leve aguadinha no livro, mas muito de leve, para ele contrastar com o prato, porque é branco e branco, mas esse branco aqui é levemente amarelado. Então a gente vai deixar o prato como branco do papel e o livro a gente dá uma aguadinha assim com ocre muito, muito fraquinho, só para ele quebrar. Então vou deixar só mais um tempinho, quem está terminando ainda o desenho, aí a gente depois começa. Aí depois, enquanto essa aqui seca, a gente faz até uma etapa. Depois, quando precisar secar, se alguém quiser adiantar o desenho do outro, e aí se der tempo a gente faz também essa laranja. Se não, fica a laranja aí como atividade da semana, porque a laranja está bem bonita também. Aí depois vocês me avisem, quem está fazendo o desenho, se já pode ir ou não. Eu vou só limpar meu body aqui, não vou começar não. Só vou dar uma limpada aqui. Essa semana... Ai, ontem de manhã eu comecei aqui umas coisas, mas depois eu larguei tudo e nem limpei. Ai, Luísa, você falou se a história era do Caput Mortum. Sabe que eu não sei dizer se a história é dele? Eu vou procurar. Se essa história do marrom de múmia depois virou Caput Mortum lá, mas eu não tenho certeza. Pode ser que seja.
Kiara, foi para onde a foto? Vou mandar pelo... Eu mando para vocês depois. Tá bom. Eu mandei agora. Na verdade, eu peguei essas fotos agora de manhã. Aí eu não tinha mandado, não. É que eu já tinha selecionado uma há muito tempo, mas eu não estava muito satisfeita com a que eu tinha achado, não. Zezé, dificuldade... Ah, não, você mandou aqui para mim. Você mandou. Ah, mandou? Mandou. Obrigada. Nada. O bule de cobre. Deixa eu ver aqui uma mistura que faça... O bule de cobre, ele vai ter bastante vermelho para fazer um alaranjado. Então, pode pensar... Vou pegar o ocre, sozinho, ele lembra um pouco, mas ele precisa avermelhar. Pode avermelhar ele com o próprio vermelho de cádmio e ver se ele funciona, ó, num tom, se ficar forte demais. Se ficar forte demais, pode pegar o ocre e misturar com... Ai, caramba. Terra de siena queimado, que também dá uma ideia do ocre, daquele tom do cobre. Pode até usar passagens assim, ó. Ora ele pode ficar mais intenso, ora mais ou menos. E se ficar intenso demais e precisar de uma sombra, talvez tenha que entrar até com azul em cima dessa mistura, ó. Um sombreado com azul ultramar. Então aqui foi a base ocre com vermelho mesmo, vermelho de cádmio, que é mais alaranjado. Usei o terra de siena aqui e usei o azul ultramar. Então, dessa daqui é capaz de tirar o tom para fazer lá a sua área do cobre. Mas o que vai aparecer também é deixar um pouco o branco do papel aparecendo. Então, vai desenhar ele aqui, né? Olha o bolezinho aqui. Ele vai permitir que você insira essas tonalidades em alguns pontos, mas o que vai dar a ideia mesmo são esses grandes reflexos aqui, ó. Deixar isso aqui branco também vai ajudar a dar a ideia de que ele é um metal, porque ele vai refletir quase tudo. A superfície dele reflete muita coisa. Então, esses pontos brancos são importantes ele aparecer. Mas a paleta, tenta pensar numa paleta dessa. O azul entraria, talvez, numa área de mais sombreado, para poder você ajudar num volume, assim. Aí ele fica na área de sombra, o azul. Enquanto as outras cores vão ficar mais nas áreas luminosas. Então, deixa o azul para depois. Começa a pintar com as cores mais quentes e deixa esse azul frio meio que para depois, para marcar esses pontos de sombra. E não esquece de deixar uns pontos de reflexo branco mesmo. Que é o metal. Legal, obrigada. Nada. Podemos começar esse aqui? Por mim, pode. Então vamos lá. Eu vou começar aqui com uma aguadinha em cima do livro. Vou pegar esse mesmo ocre aqui que eu mostrei aqui. O meu é ocre mesmo, esse aqui meu. Mas quem tiver aquele raw siena e quiser usar, é mais bonito ainda, porque ele é mais vermelho. O meu aqui é amarelo. O raw siena funciona até melhor, mas bastante água, tá vendo? Só para poder quebrar aqui, ó. Então, não dá nem para ver direito. Mas isso no final vai dar um efeito bom. Eu vou fazer... Se não quiserem, não façam junto agora. Deixa eu ir guiando aqui, porque a gente vai fazer uma situação de passada também de cor. Então, para vocês olharem aqui. Eu dei aqui o tom no meu livro todo, né? Ele vai clarear um pouquinho mais conforme vai secando. Eu vou saudar nessa parte de baixo aqui do tecido,
Porque também o prato é a coisa mais branca que eu tenho. Então, esse tecido aqui de baixo, ele tem que perder um pouco o branco. Aí eu venho com essa aguadinha aqui. Então, aqui em cima ele é até mais quentinho um pouco. Posso deixar o ocre mais forte. Pronto. Então, esse aqui seria a primeira base. Porque eu vou tirar o que é branco e o que não é tão branco assim. Tô sujando o branco. Vou tirar aqui o excesso para não ficar aparecendo muito aqui, não. Agora vai ter uma coisa que eu vou fazer nesse aqui de cá, para começar a misturar um pouquinho. Enquanto aqui tá molhado, a gente pode vir com o ocre mais forte e jogar aqui, ó, nessa base aqui. De baixo para cima. E eu vou só passar o pincel em cima para poder juntar um pouco, para não ficar tão forte assim. Então, eu dei já aqui um tom também do amarelo que vai aparecendo aqui nesse livro. E aí, eu vou fazer um cinza aqui embaixo. Quem tiver o azul royal pode usar, que é esse azul aqui, ó. Que ele já é meio avioletado. Quem tiver aquele lavanda, pode usar o lavanda. Quem não tiver nenhum nem outro, pode usar o azul ultramar, que também vai dar certo. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a sombra do livro. Porque eu preciso emendar um no outro aqui, ó, para funcionar. Agora eu vou só dar uma... Vou fazer uma mistura aqui de violeta no ocre aqui, ó. Para ele ficar já num tom de neutro. E eu misturar nesse azul royal aqui. Agora eu vou tirar daqui de cima, porque ele estava molhado. Ele vai puxar. Para eu tirar, eu pego papel toalha. Nesse aqui. Isso aqui é para poder a sombra não ficar tão monótona. E ela ficar parecida com outras, aparecer outras cores. A não ficar exatamente igual que está aqui. A gente vê que aqui tem algumas nuances. Quando secar, a gente pode voltar e fazer um detalhe ou outro da página, mas isso aqui seria uma primeira camada. Agora aqui eu vou tentar não encostar. Eu vou só virar aqui um tiquinho para a posição da minha mão. Qual foi a cor que você misturou com esse azul? Eu misturei violeta com ocre e botei no azul. Obrigada. Aí o violeta deu esse neutro, assim. Vou tirando só o excesso aqui, senão fica muita coisa. Aqui. E agora o outro aqui.
Vai ficar assim. Por que eu fiz isso agora? Porque o livro, a sombra e essa parte do livro e essa sombra é como se fosse um elemento só. Dependendo de que a gente está vendo, é interessante buscar essas relações. Então, nesse caso aqui, dessa imagem, o livro não está sozinho. A parte que eu desloco, né, que eu retiro do livro, é só essa daqui de cima. Essa parte do lado e a sombra do livro, eles são praticamente a mesma coisa. Estão dentro da mesma nuance. O que eu vou acabar fazendo é, depois que secar, eu posso abrir um pouco, eu retiro, eu abro um claro, eu reforço um escuro, mas a camada inicial, ela tá colada, um tá colado no outro. Então, é legal entender também dessas nuances, assim, para poder fazer, ó. Eu ainda posso abrir aqui uma coisa ou outra enquanto tá molhado. Mas é melhor não mexer muito. Deixa ele meio que assim. Só aqui que abre um claro. Deixa eu abrir um claro aqui também. Vamos ver. Pronto. Aí eu vou deixar secar aqui o livro e vou começar a trabalhar os outros pontos. Eu vou trabalhar de cima para baixo, porque senão aqui minha mão vai bater em cima. Então eu acabo fazendo de cima para baixo e depois eu vou fazer os detalhes daqui, que aqui são só detalhes, né? De rasgos de contornos bem fortes. Aqui em cima não, que a gente tem uma mancha mais azulada que vai também fazendo esse mesmo movimento. Ora ela é mais clara, ora ela é mais escura. Então, eu vou parar aqui um pouquinho, vou deixar o tempo de vocês fazerem, depois a gente volta e vai voltar lá para cima. Não tenham pressa.
E aí, gente, pode ir? Só para tentar aqui, ó. Depois que seca, fica melhor, tá vendo aqui? Quando a gente tá fazendo, parece que uma coisa cola na outra mesmo e não vai sair nada de interessante, ó. Aqui é até aquele buraco que eu tirei um pedaço da cor com o próprio pincel, ela ajudou também a já separar. Por mais que eles sejam tudo junto, a gente pode também... Tem que ter uma separaçãozinha. Então, faz uma camada toda, enxerga aquilo como se fosse uma camada só e depois faz um detalhe ou outro. Aqui ainda dá para escurecer. Aqui tem um contraste muito forte do livro, né, com ela aqui. Depois, quando a gente fizer essa sombra de cá, a gente acerta essa daqui. Posso começar já com a guarda daqui de cima? Pode. Então, vamos lá. Vou começar, então, aqui, só para a gente analisar de novo, né? A gente tem o prato, que é bem brancão, então eu estou deixando o prato por último, porque ele vai receber menos intervenção. E aqui, ó, a gente tem, perto do prato, vou fazer assim, porque senão a câmera não consegue pegar. Perto do prato aqui, tem mais azul nesse cinza do que aqui em cima, mais amarelo aqui. Vocês conseguem ver isso? Ele vai ficando mais quente para cá
e à medida que vai abaixando aqui, ele vai ficando mais frio. Então, eu vou continuar trabalhando, ó, com essas duas variações. Pode botar o azul ultramar aqui, se quiser. Ele é mais forte. Deixar ele para cá. Só que tem que transformar ele num pouquinho mais acinzentado. Ele está presente aqui, mas tem que ter um cinza junto, senão vai ficar azul e o amarelo vai dar verde. Tem que acertar isso também. Vou jogar aqui. Um acinzentado para cá. Cinza pode ser um que fez com os complementares ou fazer com as 3 primárias, aí vai de cada um aqui. Eu vou só sujar o ocre aqui para ele não ficar tão intenso assim. Então vamos lá. Eu não vou molhar o papel não, eu vou direto com a cor. Estou fazendo uma preparação. Então, aqui eu não vou prestar muita atenção no desenho do movimento do tecido, não. É a primeira camada que a gente está colocando aqui. Então, não precisa ficar preso ao desenho do tecido. Ela vai secar e depois vai dar a oportunidade para a gente fazer. Só na hora que tiver um corte muito grande aqui, ó, como esse, aí sim. Quando não tiver, vai direto, vai passando por cima. Kiara, você escolheu o azul ultramar com o que mesmo? Eu fiz um cinza com as cores primárias aqui. Ah, tá bom. Aí ele tá junto, então eu encosto aqui um no outro para poder escurecer. Aí eu faço assim, dou uma puxadinha, misturo na hora e vou colocando aqui no papel. E ele vai ficar meio manchado aqui, de cinza, aí assim a cor não fica homogênea, porque quando eu encosto, ou eu encosto mais em uma ou mais na outra, então essa mancha vai migrar também para o meu papel aqui, para esse lado que eu tô querendo fazer manchado. Aí aqui, ó, já é mais o amarelo mesmo, eu já coloco ele para cá. Aqui ele aquece de novo. Inique um recorte aqui. Então, ó,
Aonde eu vejo uma linha dura, que é essa linha de cá, eu recorto. O que é recortar? É colocar a pincelada e deixar ela do jeito que tá. Eu não desmancho. Aonde eu vejo que isso aqui fica mais suave, que foi aqui nessa curvinha de cá, aí eu dei uma desmanchada. Aqui é até mais intenso. Posso voltar aqui e escurecer um pouco mais. Mas a linha que eu botar não vai ficar, porque tá molhado aqui embaixo, ó, e ela vai dar uma leve desmanchadinha. Para ficar com essa passagem mais suave. Isso aqui, essas sombras que estão aqui, elas vão vir daqui de cima. Então, a gente deixa elas por último. Aí, a gente chega nelas aqui. Não precisa fazer elas agora, não. Porque aí, como elas têm que casar com essas outras que chegam aqui em cima, então a gente espera um pouco, tá? Não precisa fazer do tecido e depois de emendar. A gente faz tudo de uma vez só. Aí, vou parar aqui um pouquinho de novo. A gente vai deixar secar e depois a gente vem para a ameixa, para esses recortes daqui de baixo. Aí, quando vocês forem acabando, aí vão me avisando também. Aqui a gente vai precisar secar esse pedaço, porque a gente vai fazer o desenho da dobra do tecido nas transparências. Então, tem que estar bem sequinho aqui.
no meu tá seco aqui, aqui não, aqui ainda não. Então pode ser que ainda apareça mais mancha aqui em tempos de secagens diferentes. Aí depois a gente vai criando esses desenhos das transparências, mas já dá para a gente trabalhar nessa daqui de baixo. Aqui de baixo eu já não vou usar tanto o azul, ó. Olha como aqui já fica mais quente. Ele aqui está conversando com uma cor que vai aparecer aqui em cima, meio amarelo, meio vermelho. Então, eu vou acabar trocando. Esse azul vai virar um cinza neutro para a gente trabalhar ali, para aplicar. Mas eu vou acabar tendo que botar um pouco mais de outros tons. Vou deixar eles aqui meio prontos aqui já. Quase que um trabalho só com as 3 primárias esse aqui. Vamos fazer um neutro para cá. Vou começar. Vou só usar um pincel pequenininho aqui para fazer um acabamento aqui. Então, o que eu fiz? Eu dei uma exagerada, mas eu acho que é aí que tá o bonito da pintura. Eu enxerguei que essa sombra é meio avermelhada e já joguei um vermelho nela e um ocre aqui mais forte. Então, isso vai dar uma colorida bonita. Então, se quiserem não fazer esse tom aqui tão forte, mistura mais ele no neutro. Se quiserem, aí deixa assim como tá, que vai ficar bem interessante também. Agora eu vou fazer essas áreas todas mais recortadas aqui. Aqui ela fica mais forte. Aí é aqui pra cima, peraí. Olha como já dá uma impressão de luminosidade super forte. Só da gente já ter feito essa área escura de cima, mais esses recortes aqui mais neutros aqui na parte de baixo. Aqui, então, tá uma iluminação
incrível, assim. Tá bem bonito até, eu gostei desse coloridão aqui. Vou deixar secar aqui só um tiquinho, porque o próximo passo é vir aqui, ó, pra ameixa. Eu vou só pegar mais água aqui para beber. Minha água acabou e já vem. É o tempo aí de vocês terminarem também. Voltei. Podemos? Que aqui ainda, ó, o meu tá começando a secar agora, aqui tá úmido ainda, mas já tá quase seco. Eu preciso dele um pouquinho mais seco para criar uma camada aqui em cima sem sujar. Então, vou fazer aqui a ameixa. Eu tenho usado como amarelo o ocre nesse trabalho todo. Mas na ameixa, eu vou trabalhar com um azul yellow, que é esse amarelão aqui, ó. Que se eu boto um ocre nela, por mais que meu ocre seja bem amarelo, ele não vai ter a mesma vibração. Ela vai parecer que está na sombra. Porque eu já coloquei ele como minha informação desses amarelos que estão na sombra. Então, nela, eu vou trocar o amarelo da paleta e vou trabalhar com o mais luminoso. Ela tem uma área de sombra, mas se eu já coloco uma cor de sombra, ela vai ficar sem graça. E ela, né, a ameixa aqui faz um contraste super forte. E aí o carminho mesmo que a gente já estava trabalhando. Eu vou colocar ele aqui super intenso.
Vou chegar bem pertinho, mas eu não quero encostar muito não, para o vermelho não invadir o amarelo. Mas só vou devagar aqui. Pronto. Então é com ela bem fortona aqui. Agora, nessa sombra da ameixa, tem a mesma situação do livro aqui. Eu posso fazer esse desenho bem recortado aqui, mas colar uma área na outra, porque aí que tá a minha beleza da própria ideia da aquarela, né? Então, como se eu estivesse vendo essa foto e tentando... O que a gente está tentando fazer é olhar a foto e transmitir ela dentro do processo da pintura. Então, vamos aproveitar a nossa tinta, com o que ela traz para a gente criar uma sensação interessante aqui para ela. Então, aqui pode ser bem recortado. O que vai acontecer é que ela vai colar perto da ameixa. Então, aqui. Aqui. Aquela ideia do neutro mais quente um pouco aqui perto. E aí eu vou vir com uma camada mais forte, de um cinza. Esse cinza eu fiz com azul ultramar, ocre e violeta. Aí ele eu vou encostar aqui assim. Aí nessa parte de baixo aqui eu não vou saber mais ou menos aonde começa a ameixa, aonde termina ela. Nesse pedaço aqui de cima eu vou recortar, no de baixo não. Aí eu vou vir com o meu pincel e vou dar só aquele buraquinho, ó. A gente vai abrir aquele buraquinho. Aquela luz na sombra, aí a ameixa volta. Mas eu não recortei ela, só abri um buraquinho. Aí eu volto com a forma da ameixa. Deixa eu só tirar a intensidade aqui desse buraco. Pronto. Nossa, o dia tá tão quente que aqui minha camada aqui já secou. Eu já tô botando aqui os pedaços. Só pra fazer aquela... a ameixa tem uma bundinha aqui em cima dela, né? Perto do cabinho. Aí eu boto aqui também. Eu só vou botar um pouco mais de amarelo aqui. Pronto, ó. Isso aqui já tá bom.
Vou continuar aqui embaixo, ó, só nesse detalhe aqui do livro. Vou botar um pouquinho mais de ocre num ponto ou outro para finalizar já esse pedaço. Então, aquela sombra que estava aqui embaixo, quando eu coloco esse ocre aqui em cima, ela já tá vendo que ele vai voltar a conversar com as coisas mais quentes, que ele está próximo, mas não vai ficar tão iluminado assim, porque já tinha uma sombra aqui embaixo. Então, a ideia é mais ou menos essa mesmo. A gente criar uma camada ali para ela não ficar chamando tanta atenção assim. Aqui deveria ficar menos intenso. Deixa eu botar aqui embaixo. Pronto. Eu jogo o neutro em cima de novo. E o mais engraçado é que às vezes não dá nem para acreditar, né? Que uma área tão branca assim fica tão... Para dar esses contrastes e essa luz aparecer tão forte, essa camada clara tem que receber umas sombras bem intensas. Então, fazendo dessa maneira, a gente consegue criar essa sensação. Então, nesses recortes, esses sombreados aqui, olha o livro, cada vez mais esse livro vai aparecendo. A minha próxima etapa aqui, ó, eu até peguei um pincel chato. Quem tiver, pode usar. Quem não tiver, usa o redondo mesmo, o maior redondo que tiver. Na hora da gente fazer esse desenho aqui, assim, ó, o interessante é vir de uma vez só. Então, se tiver um pincel que ajude, pode pegar um chato. Seria melhor um pincel chato menor do que o meu aqui, é porque eu quase não uso e eu não tenho um menor. Estou até procurando aqui, mas não achei um menor. O ideal, talvez, deixa eu ver. Vou tentar com esse aqui, ó. Esse aqui tem uma cerda esquisita. Vamos ver se ele funciona. O ideal seria um tamanho que já fizesse a largura, mais ou menos, do que ficaria. Esse meu ainda é grande, mas eu vou tentar fazer com chato. E para cá também, ó. Quem quiser desenhar esse movimento aqui, essas transparências que a gente vai criar com o pincel chato e experimentar. Se tiver, experimenta ele e vê se gosta também de trabalhar com ele. Posso continuar? Eu continuaria aqui, fazendo essa parte aqui de cima. Vocês me alertem aí. Essa camada de cima que vai vir aqui também tem que ser transparente. Mas eu tenho que fazer ela de uma vez só. Não vai dar para eu ficar retomando e criando desenhozinhos muito nela, senão eu vou perder a ideia da transparência. Então, aqui é o que a gente vai fazer, essa segunda camada. Também assim, a gente está fazendo o trabalho mais ou menos em uma camada só. Foi essa toda a parte aqui a gente pode considerar uma camada só. Mesmo que a gente tenha dado um tomzinho aqui muito clarinho, ele secou já, só para tirar a intensidade do branco, para a gente ter dois brancos diferentes, como a gente tem aqui na foto. Então, esse branco é o branco do papel e esse aqui foi um branco sujo de ocre. Olha só como ele nem... Se eu olhar assim, nem lembro mais, né? Assim, eu sinto que tem diferença, mas parecia no início que esse ocre estava super forte e depois ele já deu uma esmaecida. Mas, de qualquer maneira, tem que fazer com ele claro. E a gente veio depois com essas outras camadas. Então, isso aqui é uma primeira camada. Vamos considerar isso aqui uma camada só. Para criar a ideia da transparência, né? Vai ser uma camada sobre a outra, por onde eu vejo ainda a transição de uma camada para outra. Então, não dá para eu ficar botando um excesso de pintura. Estou vindo aqui com bastante tinta, sem ter que ficar mexendo muito nela. E aí eu vou criando aqui, mais ou menos, uma ideia do desenho que está ali no tecido. Vou usar o pincel chato aqui para ficar marcado. Mas quem não tem, não precisa. É só para mostrar também um outro movimento do pincel. Um outro pincel. Esse é o raríssimo, eu uso um pincel desse. Eu gosto dos redondos. Mas acho que aqui ia ficar interessante. Então, a gente vai ter aqui quase que o desenho de umas figuras geométricas acontecendo em cima de uma transparência. Tá vendo? Eu não vou voltar para mexer lá. Eu vou criar e vou deixar o efeito acontecer. No máximo que eu posso fazer é dar uma desmanchada, ó,
para não ficar com ela muito aparente, né? Não ficar essas dobras duras. Se eu não quiser uma dobra dura, é só eu desmanchar um pouquinho. Mas é bem pouco, não fica mexendo muito lá, não. Aqui tem outra camada, né? É uma camada por cima da outra aqui. E aí vai vendo se quiser desenhar mais, dobrar mais, marcar mais, aí é só exagerar um pouco em alguns pontos e na cor. Por exemplo, aqui que tem uma sombra que parece bem forte, aí já coloca ela um pouquinho mais aqui. Aqui tem outro desenho de sombra, separa um pouco aqui um pedaço do outro. Aqui embaixo tem esse desenho da dobra do tecido, né? A gente joga ela para cá também. Então, aqui, ó, uma transparência que a gente está fazendo. Uma camada sobre a outra, depois de seca. O que a gente aprendeu ali vendo através dos vidros, a gente pode aplicar em coisas que não são transparentes. E o efeito é super bonito. Aí surgiu aqui. Aqui quase um negativo também, né? A gente vai acabar pensando também na ideia do negativo. Só que em alguns momentos aqui não foi, aqui foi, aqui não foi. Então a gente pode pensar em transparência para ficar com a ideia mesmo na cabeça. São camadas de transparência uma sobre a outra. E deixa eu ver onde mais. Acho que aqui eu vou deixar assim mesmo. Fica uma coisa até meio plana, não fica aquele trabalho muito detalhado. E eu também acho que é bem legal a gente aproveitar e pensar em umas situações assim também. Eu vou fazer o prato agora. Só esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui do vidro e do prato. Depois a gente faz junto essa aqui de cima. Aí eu faço, deixo secar um pouquinho e aí a gente vem com a última camada. Aqui, esse prato, ele é assim. Ele vai ter uma camada quente aqui, que depois vai entrar numa sombra azulada. Então, a nossa ideia quente está sempre sendo aqui, ó, organizada por um amarelinho. Deixa eu ver até onde vai essa sombra. É mais ou menos aqui, assim. Eu vou botar aqui. Então, botamos, ó. Aí vem uma passagem um pro outro. E aqui eu vou abrir aquele buraco. Com o pincel, ó.
Eu faço a marcação do prato, para não ficar com uma luz muito intensa. Se eu deixasse o branco do papel aqui nesse caso, ia ficar uma luz muito intensa. E aí ia brigar com o resto do prato, que não é a intenção. Então, a gente abre ela assim e faz aquela luz na sombra. Então, aqui já tem a bordinha do prato. Ficou. Agora eu vou continuar com essa borda. Essa borda aqui é bem marcada. Eu vou continuar com ela para cá. Fazer só uma passagem daqui para cá. Uma vem da outra. E deixar secar só mais um pouquinho, que aí é o tempo de fazer aqui. Aí, na verdade, eu vou deixar secar para dar tempo de vocês fazerem aí, que agora é só vir com aquelas tiras aqui em cima. Aí vão me avisando, se quiserem que eu continue, continuo. Se quiserem que eu pare um pouquinho para vocês continuarem, eu paro. Ah, o que eu vou fazer, e agora eu percebi, tem só uma passagem aqui no livro, ó, esse pedaço da página. Eu não vou passar por cima da... que não, senão vai borrar. Pronto. Só para fazer a divisória aqui da página do livro, passei aqui um tom nesse pedacinho aqui e desmanchei ele para cima, para dar um pouquinho mais de volume. E aqui do lado, quem quiser fazer um desenho assim, uma marcação mais... uma linha ou outra, com a ponta de um pincel fino, ajuda a dar também essa intenção. Eu não vou escrever as coisinhas aqui do livro, não. Aí depois vocês me dão um ok. Falta só a gente fazer essa última etapa aqui. Aí me dá o ok que a gente faz.
Ok, então vamos lá. Eu vou usar esse pincel aqui. Gente, ele eu não sei nem para que ele foi inventado, mas eu vou mostrar aqui rapidinho. Vamos ver se ele dá certo num teste aqui do lado. Se ele não falha. Se falhar, não é o ideal. Eu acho que dá para fazer. Ele é um pincel que tem uma cerda falhada. Ele tem um pedaço até aqui, é de 2 tipos de cerda. Aí essa ponta aqui é uma ponta descabelada. Ele é um pincel da Da Vinci. Esse pincel aqui quem me deu foi o Cláudio. Mas eu acho que ele é para algum tipo de artesanato, porque olha o acabamento que ele faz aqui, ó, é uma coisa meio descabelada assim. Eu não gosto muito, não consigo aplicar ele no meu trabalho. Mas aí, só para ficar sabendo que ele existe e que ele é assim, só para tomar cuidado na hora de se for comprar um pincel chanfrado, ó. Esse aqui é o Da Vinci Vario Tip, que tem essa ponta assim. Ai, de fazer mato. Pois é, Aline, eu já vi tudo. Assim, para o artesanato, funciona você ter um pincel para mato, um pincel para xadrez. Eu já vi um pincel xadrez, parecia um pincel banguela. Ele tem 3 tipos, tem 3... É uma cerda, né? Um pedaço, uma falha, um pedaço, outra falha para fazer xadrez. Isso é invenção. Você não precisa de um pincel disso para fazer essas coisas. Eu acho que é só invenção da indústria para você comprar mais. Uma coisa. Com qualquer outro pincel você faz mato, com qualquer outro pincel você faz xadrez, com qualquer outro pincel você faz aí o seu negócio. Então, só vou fazer o acabamento aqui. Aqui, na minha pintura, não tá igualzinho ele tá mais inclinado, eu acabei desinclinando um pouco. Eu vou ter que seguir agora esse desenho para cá. Aqui tava um pouquinho mais inclinado aqui. Eu vou botar essa para cá. Então, ela faz uma curva aqui, que é a curva do negócio, e depois ela deita aqui. Só que aí, ela faz o desenho, ó. Vai aparecer, e essa linha aqui vai aparecer aqui em cima, no livro. Aí depois ela vai... Cadê? Aparece aqui, aí daqui acho que ela aparece aqui. Não, vai mais para baixo, né? Ixi, me perdi. Acho que é aqui. Aí ela vira a curva de novo aqui. E vai descendo. Aí faz a curva do tecido. E vai aparecer aqui embaixo. Vamos atentar mais ou menos para esse movimento que ela vai fazer. E a cor que eu estou usando aqui é esse meio azul, meio neutro aqui, que eu estou misturando. Aqui eu misturei azul ultramar com o meu azul royal aqui, com um pouco daquele neutro que já tinha das 3 primárias, só que menos neutro, né? O neutro ainda está aqui, eu fui só esticando um pouquinho. Aqui tem mais azul ultramar com azul royal mesmo. E agora... Ó, isso aqui eu vou deixar, não vou consertar não. Vai ficar o movimento da aquarela mesmo. Se puderem evitar, é só para fazer... Aqui que eu botei muita força. Como é que eu criei isso aqui? Eu botei muita força, levantei o pincel, sobrou tinta. No que eu boto muita força, ela seca rápido. E aí sobrou essa pontinha, ela não emendou com o que tinha. Para não fazer isso, é só não botar muita força. Agora aqui tem outro. E aí essa aqui vai passar mais ou menos aqui. Só que aqui, deixa eu só tirar isso aqui, ó.
É uma sombra, né? Então, uma sombra vai comunicar com a outra. Deixa eu só tirar para não ficar aquela marca. Então, senão ela ia secar e eu não ia conseguir tirar. Aí vai fazer o desenho mais ou menos aqui em cima da ameixa, vai passar um pedacinho, aí volta para cá. Ai, esse pincel. E a última aqui que a gente não vê, ela aparece daqui. Que também, lembra de tirar ela daqui, ó. Ela é uma sombra, uma vai ser engolida pela outra. E aí, eu botei pra dentro, né? Então, essa aqui vai passar mais ou menos aqui. Aqui. Aí ela, vamos fazer aqui um movimento aqui. Ai, eu odiei o pincel. Esses cabelos descabelados aqui não tá funcionando, não. Mas agora eu vou cortar. Vou fazer essas duas aqui que cortam, que eu acho que elas fazem uma inclinação bonita, né? Assim poderia já ficar. Não tem problema. Mas eu acho que aqui parece grade mesmo, né? De janela e tal. Aí eu acho que fica bonito botar. Ela vai se perder ali na outra. Aqui. Se perde aqui também. Aqui lembra de tirar uma marca muito forte. Que não é um xadrez, é uma sombra. E o outro que vem aqui embaixo assim. Que vai acabar parando aqui assim. Faz ela desmanchar para lá. Minha janela aqui tem a grade meio torta, mas o ferreiro aqui não foi muito bom. Mas só prestar atenção assim. Mas eu acho que o assunto deu pra gente trabalhar com essa ideia das transparências sem ser a transparência vítrea, é a transparência da camada, que a gente pode aprender observando o vidro, mas pode aplicar isso com outras ideias. Eu acho que eu consegui finalizar o meu aqui. Ficou bem bonito, eu gostei do resultado final. Só aqui que ficou falhado. Deixa eu... Pronto. Tava um falhadinho aqui. E olha que, assim, é um trabalho que é mais demorado, mas ele não tem muitas camadas. A gente fez 2 camadas apenas. Isso que é importante também, lembrar dessa ideia, porque assim as cores ficam luminosas e a gente alcança essas luminosidades, dessas intensidades da luz dessa maneira.
Se ficar botando muita camada ou uma camada muito grossa no início, já prejudica. E é sempre uma ideia de uma camada sobre a outra. Então, pensando aí na transparência. Depois, se quiser, eu vou até mandar depois, vou mandar logo. Em vez de se quiserem, eu vou mandar e vocês ficam aí com sugestões. Acho que eu já tinha separado, são boas. Eu vou mostrar aqui que eu já peguei. Deixa eu pegar aqui de novo. Peraí que tá lento aqui. Acho que agora foi. Ó, aqui, algumas imagens que vão lembrar o processo, tá vendo? De natureza morta até acha bastante. Essa vai fazer parecido com essa. Essa daqui, a ideia também é essa. Só que tem menos área de luz, que são esses claros, e vai ter mais área de sombra. Então, vai pintar tudo claro e depois vai vir com os riscos, esses riscos que a gente fez aqui por cima. E aí vai criar esse efeito. Esse aqui é o outro, só que é o contrário daquele. Esse aqui faz os riscos, tem mais risco, né? Esse aqui pinta normal e faz os riscos por cima. Aqui também, só que tem que atentar de pintar tudo claro. Às vezes a gente vai cair na tentação de fazer logo escuro, mas não é. Faz o claro, espera secar e coloca a linha escura por cima. Esse aqui eu achei super bonito também, esse tema aqui. E fica legal esse pedaço, né? Essas sombras das árvores por cima, tudo vai pensar assim. Uma sombra, pra gente fixar essa ideia na cabeça. A sombra, pensa sempre nela como uma transparência. Isso é uma pintura, ó. Eu achei super bonita essa pintura, mas não achei nenhuma foto parecida com isso. Aí eu não quis pegar uma pintura pra gente copiar, porque eu não sei de quem é essa pintura. Não consegui achar. Aí peguei só a ideia. Essas também, mas essas são mais comuns, essas sombras aqui que a gente já veio estudando em outras ideias do claro escuro e tal. Achei que ia ser mais do mesmo. Então, eu quis pegar alguma coisa que fosse um pouquinho diferente. Aí, essa aqui que a gente fez hoje, que ficou legal. Então, tem algumas opções aí. Eu já mandei umas 4 que eu achei as mais legais. Ai, gente, que bom que vocês gostaram. Oi, Kiara. Deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu só parar a gravação aqui.